Então, olá a todos, bem-vindos aqui ao Investment Book Club, mais um evento. Temos aqui, Pedro, tu falas um bocadinho, não, sobre o CFA? Posso falar, para quem não sabe, nós somos a Associação CFA Portugal, estamos formadas por membros que têm a certificação CFA, que é a certificação em termos de mercados financeiros mais relevante e mais importante, e o nosso projeto é suportado pelo CFA Instituto e uma das nossas áreas é promover a literacia financeira. E com a grande ajuda do Luís Jordão fazemos estes Investment Book Club, fazemos outras iniciativas no âmbito da literacia financeira. Luís, passo-te a palavra. Então, eu vou começar aqui. A partilhar. Isto não está a dar. Partilhar aqui um bocadinho só a introdução. Portanto, o Investment Book Club, vamos agora para a 8ª sessão, novamente online, já dada a situação atual com o Covid. E então temos este clube de livros de investimento que nós nos juntamos, portanto escolhemos um livro, lemos o livro e depois debatemos as ideias do livro. Também todas as pessoas estão convidadas, mesmo que não tenham lido o livro, dá para discutir sobre os temas na mesma, e algumas pessoas até, se calhar aqui, apanham algumas dicas de livros para ler mais para a frente. Como o Pedro estava a dizer, a missão do CFA Institute tem muito a ver com a literacia financeira também. O CFA é a organização de analistas financeiros com grande exigência a nível de profissionalismo, de ética e também pretende contribuir para a sociedade colocando as finanças no fundo ao serviço da sociedade em geral. E portanto aqui este clube também se enquadra nesse objetivo. Hoje temos então este evento que está previsto uma apresentação mais ou menos de meia hora e depois o Q&A também será mais ou menos meia hora, mas pode se estender um bocadinho mais, normalmente estende. Estamos a gravar, portanto, só ficar toda a gente ciente, está a ser gravado, depois vai ser disponibilizado no grupo de Facebook do Investment Book Club e na página do YouTube do CFA Society Portugal. O ideal é terem o som desligado durante a apresentação, por causa dos ruídos de fundo. E depois então temos as questões que podem fazer com levantar a mão e colocar ao vivo, e serão as que terão prioridade. Também questões no chat para nós lermos também são bem-vindas. E nessa altura, principalmente, se puderem manter a câmara, é melhor em termos de interação entre todos. Vamos usar aqui também alguns quizzes, algumas questões, e portanto agradecemos a participação e espero que toda a gente se divirta e aprenda qualquer coisa com este evento. Nós, o Investment Book Club, temos um bocadinho este moto, não é? De aproveitar o que outras pessoas já viveram e colocaram em livros, a experiência deles, para nos melhorarmos e sermos mais fortes. Portanto, Standing on the Shoulders of Giants. Agora, hoje vamos ter mais um livro bastante alinhado com essa perspectiva. Mas já fizemos estes vários livros, já vamos com 7 livros, não é? Foram 8 eventos, ou são agora 8 eventos, mas 7 livros, porque repetimos o Intelligent Investor. Eu não vou estar a apresentar todos. E que então apresentar é o orador de hoje, que vai fazer a apresentação do livro, que é o Gonçalo Garcia. Portanto, o Gonçalo fez gestão na Nova e também é um mestrado em finanças na Nova. Depois esteve como analista de research no BPI. Depois foi para analista de crédito no Deutsche Bank, em Frankfurt. E depois passou como analista de equity novamente na JB Capital Markets em Madrid. Desde 2017 que está no fundo de conta própria como Full-Time Value Investor aqui em Lisboa e é CFA Charter Holder desde 2016. Só aqui, antes de começar,
só fazer o poll inicial para sabermos mais ou menos como é que estamos em termos de leitura do livro. Vou lançar aqui o primeiro poll que fazemos sempre no início. Portanto, se leram, agora confirmem só que estão a conseguir ver. Se Sim. leram o livro, consigo votar. Espera aqui um tempinho para estar toda a gente. E vou pôr end poll, share results. Estão a conseguir ver os resultados? Portanto, sim, estamos. Pronto, eu não consegui pôr aqui o meu voto, mas eu também li. Foi um bocadinho mais então do que os 18%, mas a maior parte das pessoas não leu, mas está a pensar ler. Portanto, isto será tipo preview do livro para a maior parte das pessoas. Vou só fechar aqui, antes de passar então ao Gonçalo para fazer a apresentação. Gonçalo, queres começar? Ok, obrigado, Luís. Muito obrigado, Luís, pela excelente introdução. Estão a ouvir? Sim. Sim, ok, perfeito. Antes de mais, obrigado pela introdução e obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre este livro que eu gosto bastante, principalmente pelo incrível detalhe que o David Einhorn nos leva ao longo deste seu short de uma empresa relativamente pouco conhecida, que era a Alight. Ele tem minuciosidades de conversas com a empresa, com os reguladores, com jornalistas, que eu, obviamente, por uma questão de tempo não vou conseguir entrar nesse detalhe, mas o livro vale muito por isso, por viver quase a experiência deste gestor em tempo real. Em tempo real, à medida que elas vai vivendo e com um detalhe muito, muito elevado. Eu vou então partilhar aqui o meu ecrã. Vamos lá. Ok, acho que já conseguem ver aqui a apresentação. Então, o livro começa basicamente com a introdução do que era, como começou a Greenlight Capital. Basicamente, o David começou, cofundador com um colega em 96. A maior parte dos fundos para investir vieram dos seus pais e 500 no total de 900 capas. E um detalhe curioso foi que a mulher é que deu o nome ao fundo, dando a luz verde ao David para ir nesta aventura, e o fundo ficou chamado de Greenlight. A estratégia era orientada e é orientada para value, é um fundo absolute return e tem o objetivo de gerar 20% ao ano em retornos. Gera um portfólio muito concentrado com ideias a irem até aos 20%, com os shorts mais ou menos metade das ideias longas para qualidade semelhante. Depois o David leva-nos também em outros short investment case que ele fez e investiu, um pouco também para mostrar que a Alight não era assim tão especial e que ele já tinha algum track record a fazer isso. Algumas correram bem, outras não tanto. Eu não vou entrar aqui em grande detalhe, mas, por exemplo, uma que não correu muito bem foi a Consumer Learning Centers. Era uma empresa que tirava vantagem, ou tirava partido do facto de alguns do governo financiar parte dos empréstimos que os estudantes tinham para se inscrever na escola, e houve até um hedge fund
que um hedge fund manager que enviou uma pessoa para falhar a admissão e ver o que é que acontecia. Acontece que quem supervisionou este teste pediu à pessoa para repetir o teste dando-lhe as soluções. Obviamente isto gritava fraude, mas mesmo assim o fundo perdeu 2,5% do seu capital, porque a determinado ponto pareceu que a empresa ia se conseguir safar e porque o Ministério da Educação, ao Departamento de Educação dos Estados Unidos, demorou algum tempo até que terminasse a sua investigação e dissesse à Computer Lending Centers para devolver os student loans, o que os pôs fora do que levou à bancarrota. Mais uns exemplos de short que a Greenlight fez antes da Allied. Aqui um memorável também que eles escolheram 4% do capital foi a Chemdex. Basicamente o short começou com apenas 0,5% do capital. O David viu a ação dobrar para 71 e aumentou o short para o dobro da exposição e finalmente cobriu a ação a 146, já não teve estômago para aguentar mais e a ação eventualmente ainda subiu a 243 e quando a bolha arrebentou um ano mais tarde, finalmente veio para 2. Portanto, isto era uma empresa que basicamente o que fazia era vender um serviço que permitia que empresas químicas partilhassem dados uma com a outra e tinha muito poucas hipóteses de gerar comissões suficientes para pagar os seus investimentos iniciais e até as suas despesas operacionais. Eu achei este exemplo particularmente relevante porque mostra o estômago imenso que é necessário para estar short numa empresa, porque o downside é ilimitado. A empresa, se continuar a subir, ele continuaria a perder dinheiro e é preciso uma persistência bastante grande, mesmo quando se tem razão. Aqui outros 3 exemplos que também é dado no livro. Agora talvez falando aqui num que tenha corrido bem à Greenlight, o Compute Credit, que é o segundo neste slide. Basicamente isto era um credit card issuer basicamente, e que crescia a uma velocidade tremenda e este crescimento mascarava os resultados, porque basicamente quando este tipo de empresas reporta as suas perdas, reporta sempre em percentagem do montante total de empréstimos. Este montante está a crescer a uma escala bastante elevada, o default em percentagem do montante não parece assim grande, um mal muito grande. Pronto, este aqui acabou por correr bem, relativamente rápido. Outros 2 exemplos, podemos falar aqui, por exemplo, da Ellen, que entrou numa série de negócios com uma participada que pareciam ser esquemas. Basicamente o que a Ellen fazia era investir numa empresa chamada XYZ e depois essa empresa XYZ comprava licenças à Ellen. Basicamente isto gritava fraude por todos os lados e a SEC foi investigar, mas curiosamente a Ellen, depois da investigação da SEC, só teve que fazer um restatement muito quase imaterial. E parecia por momentos que ia se safar, até que o Wall Street Journal fez uma história grande sobre e questionou a accounting, a contabilidade da Ellen,
e publicou isto na primeira página e eventualmente a Greenlight conseguiu ter um ganho também com este short. A conclusão que o David tira no livro após descrever esta série de casos é que as fraudes podem persistir por muito tempo e investidores, os analistas e o regulador não escapam coisas a estas entidades. Mas mais cedo ou mais tarde a verdade vence e quando se sabe que está correto, tudo o que é necessário é a paciência, a persistência e a disciplina. Esta palavra aqui, persistência, eu pus a bold porque é notória a enorme persistência que o David Hanhong e a Greenlight teve enquanto teve short quase uma década com Allied. Este investimento é outro investimento descrito no livro da Siren Capital e basicamente é uma empresa muito parecida à Allied e foi a que levou o Greenlight a investir na Allied. E basicamente o que esta empresa fazia era sucessivos aumentos de capital, usava estes aumentos de capital para comprar um portfólio e emprestar dinheiro a empresas de média dimensão, crescendo os resultados e aumentando dividendos, o que causava o preço da ação a subir novamente e criou aqui um círculo virtuoso. No entanto, esta empresa não consolidava os resultados dos seus investimentos e dizia que fazia um fair value do portfólio. Os dados do portfólio até pareciam apelativos, mas o rápido crescimento estava também a mascarar os baixos resultados. O que a análise da Greenlight foi fazer um tracking da performance por ano de originação, portanto ia ver em que ano é que tinham sido originados os empréstimos, os investimentos e o que é que tinha corrido por ano, tentando retirar a parte do crescimento da equação. E a Greenlight estimou que 40% destes empréstimos tinham dado em default. Outro dado interessante foi também que o auditor, na altura Arthur Andersen, removeu uma frase da sua audit opinion, da sua opinião das contas, de um ano para o outro. E esta frase dizia: os processos são razoáveis e a documentação é apropriada. E de um ano para o outro eles removeram esta frase. Isto resultou num ganho para a Allied, as ações caíram de 32 para 3, a Greenlight fez cobriu o short a cerca de 10. Desculpa, já agora só aqui uma coisa. Força. Podes só explicar um bocadinho melhor o que é um short, só para quem está assim a começar nos investimentos e não tem bem ideia? Claro. Basicamente um short é quando vendemos uma ação sem a termos e basicamente ganhamos com a queda desta ação. Mais tarde teremos que recomprar e fechamos o trade. Portanto, quando vendemos, aqui quando eu digo que a ação caiu de 32 a 3, se a Greenlight tivesse comprado a 32 e fez o coverage e comprou, se tivesse shortado a 32, aliás, e recomprado a ação a 10, teria ganho a diferença, teria ganho os 22 por cada ação. Obrigado. Nada. E qualquer dúvida de qualquer outro dos participantes ou questões, sintam-se à vontade para colocar ou intervir. E como estava a dizer, esta empresa era uma chamada Business Development Company, que é uma criação especial nos Estados Unidos. Basicamente é um veículo de financiamento de SMEs, de empresas de média e pequena dimensão,
E estas empresas emprestam dinheiro às SMEs e em troca recebem comissões e recebem juros. Devido ao sucesso deste investimento, um hedge fund mais pequeno ligou à Greenlight para discutir a ideia, uma ideia deles, a Light Capital, porque eles achavam que tinham uma estrutura semelhante e uma estratégia similar e queriam saber a opinião dos gestores da Greenlight, neste caso o David Einhorn, sobre a empresa. E agora entramos aqui na empresa que é o grande short bastante discutido no livro. Esta empresa era na altura a segunda maior Business Development Company nos Estados Unidos, tinha cerca de 800 milhões em ativos, pagava dividendos certos e crescentes. A dividend yield na altura estava a cerca de 8%, que era 3 vezes superior à média do S&P. E pronto, o que a Greenlight acabou por fazer foi replicar o trabalho que já tinha feito com o short anterior, e os dados mostraram que a Allied era semelhante à CRM em diversas formas. Por exemplo... Agora só aqui, desculpa, aqui na estrutura ainda falta a parte do tipo IAP Mail lá dos Estados Unidos, não é? Que estava por trás a garantir, não sei se vais falar disso também. Sim, é verdade, é verdade. Basicamente, a agência governamental de SBA, a Small Business Administration, garantia os empréstimos em 75%. Portanto, eliminando grande parte do risco destas entidades. Portanto, eliminando grande parte do risco dos empréstimos da Allied. Exato. Semelhanças entre a Allied e o short anterior era o facto de não ter uma avaliação adequada dos seus investimentos. A Allied era muito lenta a fazer os write-downs dos ativos problemáticos e também fazia sucessivos aumentos de capital e para crescer para além dos seus problemas. Agora aqui o write-downs. Sim, só assim para quem está a começar. Claro. O write-downs é basicamente quando admitir que o investimento que fizemos vale menos do que está nos livros. Portanto, se a Allied tivesse feito um empréstimo a uma empresa de 1 milhão e fosse claro que essa empresa entrou em algum tipo de dificuldades ou se fosse claro que a empresa não estaria a ter uma performance de acordo com aquela que tinha anteriormente, o sensato seria fazer um write-down desses ativos porque já não valeriam mesmo. Alguns destes empréstimos também eram cotados em bolsa, eram em obrigações, portanto tinham um valor de mercado e uma forma de comparar seria o valor que está nos livros da Allied com o valor de mercado. Se o valor de mercado fosse inferior, um write-down seria passar o valor de mercado desses ativos para o valor dos livros para o valor de mercado. Fazer um write-up seria o oposto. Se o investimento tiver a correr melhor do que o esperado, ou se houver uma venda, leva a um write-up. Aqui, ao mesmo tempo, a Allied tinha outras artimanhas para inflacionar os seus resultados, nomeadamente numa entidade que é amplamente discutida no livro, que é a BLX, e que era controlada a quase 100% pela Allied, mas não era consolidada. Ou seja, a Allied aqui podia não eliminar todas as transações entre elas as duas e contava, por exemplo, um caso flagrante era que a Allied emprestava dinheiro a esta entidade
e cobrava 25% sobre os montantes que emprestasse, mais outras comissões e afins. Depois, claro que tinha de injetar dinheiro periodicamente para pagar os seus próprios juros. Portanto, criava aqui um círculo monetário que só gerava resultados sem gerar nenhum valor económico, pelo menos aparente. Muito semelhante também ao short anterior, o auditor removeu uma frase no relatório de contas e a frase era exatamente a mesma, era que "We believe that procedures are reasonable and the documentation appropriate". Com base nesta tese de investimento, a Greenlight pôs 7,5% do fundo em shortar a Allied. O preço do short foi 26,25 por ação e o David estava convencido que a Allied estava a enganar os seus acionistas pagando os dividendos que eram pelo menos parcialmente financiados pelos aumentos de capital. Portanto, tinha todo o ar de ser um esquema em pirâmide. Eu achei curioso também estas duas fotos que aparecem no livro de empréstimos que a Allied fazia, nomeadamente através da sua subsidiária, esta a BLX. Basicamente, havia uma série de empréstimos que pareceram ser fraudes flagrantes, porque os empréstimos não cumpriam com as guidelines da FDA. Por exemplo, houve empréstimos para estes dois negócios que supostamente era para renovar e que nunca foram utilizados, e estes dois negócios que temos aqui nas figuras mantiveram-se assim. Havia empréstimos para pagar empréstimos anteriores. Portanto, e o esquema de compensações também era muito agressivo e não era focado na boa alocação de recursos, era assim só focado em que se gerasse mais empréstimos. E em cima disto, a avaliação da Allied, da sua subsidiária BLX, não tinha qualquer base razoável, mesmo que o seu negócio fosse genuíno. Pronto, e chegamos então aqui ao ponto onde tudo começa, que é um discurso que está online, que eu recomendo vivamente, do Einhorn, e em que ele descreve este short. Isto numa conferência que é relativamente conhecida nos Estados Unidos no meio de Value Investing. E após este discurso, no dia a seguir, na abertura, a Allied abre a cair 20%. Portanto, criou um impacto muito grande na ação. Passado uns tempos, a ação recupera, especialmente porque a Allied consegue explicar muitos dos pontos que o David tinha visto de forma aceitável para muitos investidores e para muitos analistas de mercado, nomeadamente argumentando que o portfólio estava bem gerido, o portfólio estava bem avaliado, porque quando vende empresas não consegue atingir o preço de balanço, portanto não tem de fazer mais write-downs. O pushback do David era que a Allied podia fazer cherry picking do que é que ia vender, e mesmo que não fizesse, podia ajustar previamente o valor de livros antes de vender qualquer investimento. O CEO dizia várias vezes que era uma empresa de dividendos e que o objetivo era crescer dividendos 10% ao ano. Aqui o pushback do Einhorn era que a Allied maximizava o seu resultado líquido distribuível,
mas para fazer isto tinha de vender os vencedores e manter os perdedores. Fazia exatamente o oposto do que o Peter Lynch advoca. Basicamente o que eles faziam era picking the flowers and watering the weeds, colhendo as flores e regando as ervas daninhas. Outro dado interessante era que os write-ups eram quase perfeitamente correlacionados, a correlação era 0,95% com os write-downs. Portanto, o que sugeria uma grande evidência de earnings management. Outra explicação que a Allied dizia era que os short sellers eram motivados pelo lucro e que não fizeram o seu trabalho, e a resposta do David era que não estava crítico desta empresa porque estava short, ele estava short porque estava crítico desta empresa. Uma explicação interessante e comprovadamente falsa foi que aquela frase do auditor mudou porque houve uma alteração no guia de auditores em 2001, e isto foi mostradamente falso porque a última revisão relevante tinha sido em 93. A lei também dizia que os 25% que cobrava a sua própria subsidiária não era excessivo, porque fornecia vários serviços, e eles diziam também que não se comportavam como outras fraudes, porque pagavam dividendos e os insiders até recompravam ações. Pronto, o que eles não diziam era que os dividendos eram financiados por aumentos de capital e que a compra de ações pelos insiders, pela gestão, eram muito tímidas em relação ao ordenado dessa própria gestão. Eles diziam também que a sua COO, portanto Chief Operating Operations, tinha vindo da SEC, portanto o que tornava muito implausível que ela não cumprisse as regras, ou até se cumprisse que a SEC dava um passo. A Allied também montou uma série de ataques. Eles tentaram provocar um short squeeze, basicamente criando uma escassez de ações que pudessem ser emprestadas. Aqui, Luís, já sei que vais querer que eu explique aqui como é que funciona. Exato. Eu há bocado tinha explicado como é que se shortava uma ação. O que eu não disse é como é que se vende uma ação sem a ter. E a única forma de vender uma ação sem a ter é pedindo emprestado a alguém. Portanto, pedimos a ação emprestada a alguém e vendemos essa ação, e depois, algum tempo mais tarde, temos de recomprar para ganhar dinheiro abaixo do preço que pedimos emprestado, para assim cristalizar o ganho. E basicamente a Allied tentou que não houvessem ações suficientes para que fossem shortadas, pedindo aos seus acionistas para passarem as suas contas de margin account para cash account. O que supostamente podia gerar um short squeeze. O short squeeze acontece quando muitas pessoas que estão short têm de fechar as suas posições, têm de recomprar ações para fechar as suas posições, o que leva a um spike grande do preço da ação e grandes perdas para quem está short. Eles também comprovadamente roubaram os phone records, falta uma palavra, mas os contactos telefónicos da Greenlight e do David Harnett. Registros telefónicos. Exatamente, obrigado, Manuel.
os registros telefónicos do David e da Greenlight, e fizeram muito bem o que este sketch, que também está no livro, diz, remember, you can fool some of the people all of the time. Those are the people that we need to concentrate on. Portanto, eles tinham uma base de investidores e focaram-se em falar para essa base com um grande sucesso. E mesmo os analistas financeiros de Wall Street, as agências de rating e a própria mídia financeira geralmente estavam do lado da Allied. Temos aqui alguns exemplos. A Mary Lynch, depois do discurso do David, escreveu a dizer: "The song remains the same. The company provided defenses to all the criticisms leveled." A rara recomendação de venda veio do Deutsche Bank, e depois de ter emitido esta recomendação de venda, a Stock Exchange de Nova York decidiu investigar, e a Allied fez um pushback gigante para remover, para que o Deutsche Bank removesse esta recomendação de venda, até que o Deutsche Bank finalmente cedeu e deixou até a cobertura da Allied. Depois, mais tarde, o Deutsche Bank fez algum underwriting, basicamente ajudou a Allied a fazer os aumentos de capital e fez algumas boas comissões com isso. Também o Bank of America e a Morgan Stanley disseram coisas como isto depois de haver notícias de fraude e afins, disseram coisas como "We believe the market is overreacting". E até mesmo a Fitch disse algo como o facto das fraudes serem só num escritório de Detroit dá-nos conforto que o modelo de negócio é bom, e que a grande maioria dos empréstimos são viáveis. As notícias financeiras também normalmente estavam do lado da Allied contra os gananciosos hedge funds, entre o qual eu gostei muito deste título, que basicamente o título era um Predator in a Cute T-shirt, e tinha esta foto. Isto é mesmo o David Einhorn, assim, com uma postura mais estranha. No que toca aos reguladores, ao início estavam especialmente focados na Greenlight, sobre se tinha ou não manipulado o preço da ação, porque está short, e ter dito as razões pelas quais estava short. A agência governamental que mais tinha interesse em perceber se era fraude ou não tinha qualquer interesse, na verdade, em saber se era fraude, porque isso ia refletir ou dar uma má imagem sobre as suas práticas. Estava também claramente subfinanciada e não tinha muita gente que pudesse controlar todos os empréstimos que fazia. Só em 2005 é que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos lançou uma investigação criminal na Allied, e mesmo a SEC só em 2007 é que divulgou os resultados da investigação que fez a Allied, e apesar de ter chegado à conclusão que a Allied de facto não conseguia suportar, ou não conseguia justificar as suas avaliações, e fez alterações não documentadas às suas métricas de avaliação, apesar de dar isto como provado, disse que não houve qualquer penalidade, não houve qualquer multa, não houve qualquer ação contra os empregados da Allied ou contra os seus diretores,
a Allied só teve que acordar em melhorar as suas métricas de avaliação. Aqui há um ponto interessante, que é que o correlador, a SEC, demorou 2 anos depois do discurso do David para começar a investigar a Allied, depois demorou mais 3 anos para completar, e durante estes 5 anos a Allied conseguiu aumentar capital e receber novo cash dos seus acionistas em 1 bi. Chegamos aqui ao fallout, finalmente, quando... desculpa, dois. Primeiramente, a ação começou a cair quando o relator disse que a Allied não conseguia suportar as suas avaliações, e a agência governamental disse que a subsidiária era a maior fraude da sua história. A ação corrigiu cerca de 50%, mas demorou tempo a fazê-lo. Antes disso, a Allied ainda pediu aos seus acionistas para que o autorizassem a aumentar capital a preços inferior ao valor dos livros, ao valor da sua equity, ao net asset value. Mas, curiosamente, como as ações transacionavam sempre acima deste NAV, a gestão não conseguiu que a Allied não conseguiu ver aprovada esta autorização, ainda que tentasse por 3 vezes levá-la à Assembleia Geral. O David diz no livro que isto é uma justiça poética, porque a Allied fez um trabalho demasiado bom em convencer que não era uma pyramid scheme. Os seus acionistas concordavam plenamente. Em junho de 2008, a ação cai pela primeira vez para baixo do seu valor de livros. Em agosto de 2008, finalmente a Allied fez um write-off completo. Um write-off é quando eliminamos por completo o valor de um ativo. Eles fizeram um write-off completo desta subsidiária, a BLX, e ao mesmo tempo a gestão assegurou os investidores que não teria de fazer mais write-offs para cobrir toda a dívida desta subsidiária que era garantida pela Allied. Isto durou pouco tempo, porque um mês depois o Departamento de Justiça colocou a BLX como arguida. A BLX declarou falência e a Allied também anunciou que, afinal, tinha de pagar 320 milhões aos credores da subsidiária, algo que um mês antes tinha dito que não precisava de fazer. Em outubro, o preço caiu para 5 finalmente, um ano depois, a Allied, em outubro de 2009, a Allied concordou em ser adquirida por um private equity por 3,47. Um ponto interessante é que em março de 2009 a gestão recebeu opções que permitiram comprar 4 milhões de ações a 0,73. Basicamente receberam um bónus de 11 milhões com a empresa, com tudo a correr mal para a empresa. E eu aqui agora aproveitava para fazer o nosso segundo quiz, Luís. Okay. Basicamente, já te peço para depois colocares aí no Zoom, okay. Mas o quiz que gostaria de fazer neste momento era perguntar à audiência o que é que acha que aconteceu ao Bill Walton, que é o CEO, era o CEO da Allied, depois da fraude ter sido exposta e de ter perdido 90% do dinheiro dos acionistas. Temos aqui 4 opções, assim meio género de brincadeira. A opção número 1 seria um Ricardo Salgado style, como sabemos está a aguardar o julgamento no conforto da sua casa.
A opção número 2 seria um Jardim Gonçalves style. Eu não sabia bem o que tinha acontecido, mas fui ver à Wikipédia e ele foi inibido pelo regulador de trabalhar na área durante uma década, pagou uma multa de cerca de 1 milhão de euros, mas recebeu uma pensão mensal de 175 capas do BCP, tem direito a 4 seguranças com 2 automóveis, custos de transporte em avião privado e ainda 5 automóveis com 2 motoristas. Isto parece piada, mas é verdade. Mas pronto, esta opção seria só... Entretanto, acho que já foi reduzido. Mas foi só agora, foi uma notícia bastante recente. Sim, sim. A pensão foi reduzida por 1/3. Sim, sim. Agora em março, sim, então vi isso. Mas pronto, aqui esta opção é só... foi inibido com benefícios. A opção número 3 teve uma vida normal, assim, quase estrela, faz talk shows e até, digamos, teve uma posição relevante na equipa de transição de Donald Trump. E a opção número 4 seria mais um Enron style, uma multa financeira pesada e tempo em cadeia. Se pudermos então fazer o quiz. Vamos então a votos. Vou lançar o quiz. Estão a ver? Conseguem ver o... Sim, está a andar. Já deve estar toda a gente. Eu não consigo. Vou fechar aqui e partilhar. Portanto, a maior parte dos votos foi para a vida normal, quase estrela. Depois também houve votos no estilo Jardim Gonçalves ou estilo Enron. E então, Gonçalo, qual é que é a solução? Exatamente, a audiência acertou. Eu acho isto muito surpreendente, mas vou voltar a partilhar o meu ecrã. Achas surpreendente? Sim, eu acho surpreendente. Pelo menos eu, depois de ter lido o livro, fui procurar o que é que tinha acontecido e não estava à espera que seguisse mesmo uma vida completamente normal e que tenha... Aliás, estava à espera que seguisse uma vida normal, mas não que ainda tão dominante na vida política dos Estados Unidos. E de facto, depois encontrei aqui o site dele. Já estou a partilhar o meu ecrã, não? Não. Peraí. Agora não. E agora já estou? Agora sim. Pronto. E até tenho aqui o print screen do site dele e basicamente ele trabalhou com o Donald Trump para a equipa de transição nos Estados Unidos. Ele, neste último parágrafo, até pinta a sua experiência na Allied como tendo sido uma coisa altamente bem sucedida. Ele diz que trabalhou lá até 2010, quando a empresa... uma fusão de sucesso. Sim, uma fusão de sucesso com a Ayers Capital. Ele diz, under his leadership, Allied Capital grew from 600 million to 9 billion. E pronto, enfim, ele realmente é muito curioso. Não se chega a CEO sem saber vender bem. É verdade. Isso, sem dúvida, ele consegue dar aqui um spin positivo a ter perdido 90% do capital dos acionistas, que é notável. A COO era, em 2007, a nona mulher mais bem paga dos Estados Unidos, o que também é bastante interessante. E pronto. O livro, em jeito de conclusão, termina analisando um outro short muito conhecido da Green Light, em que parecia a Allied replicada outra vez. Houve o discurso na mesma,
na mesma conferência, o David foi atacado pela companhia, teve má imprensa e foi investigado outra vez e terminou numa falência, na falência da Lehman Brothers. Eu não vou em grandes detalhes no porquê que ele teve short na Lehman, não me parece ser o propósito, mas aqui há alguns dados interessantes. Por exemplo, quando a 9 de junho de 2008, a Lehman anunciou um aumento de capital de 6 bis e uma perda de 2,8 bis. O David disse a Reuters, yeah, they've raised billions they say they didn't need to replace losses they say they didn't have. Pronto, e 3 meses mais tarde a Lehman estava na falência. Em jeito de conclusão, o David diz também que o facto da Lehman ter falido em um ano, enquanto a Allied persistiu ao longo de uma década, tem mais a ver com as condições de mercado e económicas do que qualquer outra coisa, porque depois do discurso do short da Lehman, como nos lembramos certamente, em 2008, 2009, os mercados tiveram uma queda gigante, o que deixou a Lehman com muito pouco espaço de manobra. Por outro lado, a Allied teve bastante tempo com condições de mercado favoráveis, o que permitiu fazer sucessivos aumentos de capital. Aliás, pelo gráfico, já agora, da Allied, não é? Da evolução da Allied, ela também cai e principalmente na crise de 2008. Sim, acabou por coincidir. Antes, mas sim. é exposta nessa altura, não é? Exatamente, aqui acontece que foi exposta nessa altura e veio logo a crise logo a seguir e pronto, e não deu qualquer hipótese. Tens ideia, eu acho que não tem lá esses números, quando é que ele fechou o short e quanto é que acabou por ganhar no trade? Eu acho que ele tem esses números, acho que eu vou tocar neles um bocadinho mais à frente. Eu acho que ele depois entregou tudo, não é ao fundo? Sim, exatamente. A Greenlight não fez qualquer dinheiro, ele também não faz qualquer dinheiro com o livro em termos de lucros. Ele entregou tudo à caridade que está por trás daquela conferência que ele fez o discurso. Porque é que esta fraude foi tão difícil de quebrar? Para começar, a gestão da Allied estava conectada politicamente, tínhamos uma agência governamental que não estava interessada em expor a fraude e pronto, como discutimos, tínhamos os analistas de research também eram relativamente biased e aqueles que não eram, um que emitiu um sell rating foi investigado, portanto também funciona como um bom desincentivo a fazer uma análise isenta. A gestão da Allied era bastante, falava bastante bem, parecia honesta, pareciam boas pessoas. O David até diz que eles eram bastante carismáticos e temos aqui a foto da John Sweeney, realmente parecia uma senhora encantadora. Havia muita relutância por parte da mídia em investigar assuntos financeiros complexos e pronto, e basicamente a gestão conseguiu focar-se exclusivamente nos dividendos e na venda bem-sucedida de alguns investimentos e pintou a empresa como sendo vítima injusta de um ataque dos shorts. E como diz o Greenblatt no seu forward, no seu prefácio também deste livro, é um bocadinho difícil acreditar como é que o sistema legal, os relatores e a imprensa financeira falharam tão miseravelmente neste caso.
E, pronto, só mesmo para terminar, exato, este site tem repetido. Eu depois tenho aqui alguma análise do que fez a Greenlight depois no mundo pós-Allied e pós-Livre, mas se calhar deixava para mais tarde, porque já me estou a alongar bastante, e abrimos então uma discussão à audiência. Ok, obrigado, Gonçalo. Grande apresentação aqui do livro. Vários temas aqui desta área financeira, não é? Neste caso temos uma fraude às empresas aos investidores, tipicamente. Nesta área também depois há outros tipos de fraude, não é? Mas esta aqui das contas das empresas, já tinha acontecido também com a Enron um bocadinho antes, também tem um bocadinho a ver com aquela alegação de que eles trocaram as regras na altura, disclaimers dos auditores, também tem a ver com essa. Depois temos o ambiente aqui da crise financeira, que é um bocadinho como o Warren Buffett diz, quando o mar recolhe, é que se vê quem é que estava a nadar despido. E aqui viu-se que a Allied estava bastante despida. E foi aí que acabou por resultar um short que custou imenso, não é? Portanto, isto são muitos anos com o investidor a ser atacado por estar com essa posição, com toda a gente a dizer que não há problema nenhum, aliás, a ganhar dividendos de 8%, não é? Portanto, os investidores na empresa, todos, não, mas que está aqui a fazer um barulho que não faz sentido nenhum, nós estamos muito bem, a empresa está ótima. E até o mais estranho para mim, o mais difícil de aceitar, não é? Até como contribuinte, normalmente é essa parte de, tipo, o IAPMEI lá do sítio que devia controlar os fundos que se estava a garantir, o dinheiro que estava, a nem se preocupar com os fraudes que estavam a existir naquela entidade que estava a usar o dinheiro público para emprestar a pequenas e médias empresas. E algumas não eram nada pequenas e médias empresas, vimos ali as fotografias, não fizeram nada, era só dinheiro que desaparecia. Sim, o livro fala bastante, com bastante detalhe de algum pushback que essa agência fazia à própria investigação do Departamento de Justiça. Basicamente eles estavam a trabalhar contra a que fosse apurada a verdade e mais fraudes, porque não queriam a má publicidade de estar associados a fraudes. Portanto, preferiam que não fosse descoberto e preferiam não reaver o dinheiro. Então, eu não sei se alguém quer contribuir com alguma pergunta, algum tópico aqui da audiência. Se puderem também colocar as vossas câmaras agora para esta fase de discussão melhor. Posso ser eu para abrir as hostilidades. Tenho curiosidade na gestão deste fundo. Ele shortava as posições através de short em ações ou usava estratégias mais conservadoras através de puts? Acho isto uma loucura, mesmo tendo razão, para décadas com posições curtas, com ações, levar com juros e estar contra, não é? E estar em posições que há com desvalorizações 50%, 100% é completamente doido, não é? E a pagar 8% de dividendo? Dividendos mais o juro, é que não é só o dividendo, é o dividendo mais o juro. Mais o juro do empréstimo das ações. Sim, o que a Greenlight faz é, normalmente tem um portfólio longo, em cerca de um bocadinho acima dos 100% do capital, e depois tem um portfólio curto, cerca de 40% a 60% do capital. Ok, tem faz sentido. Sim, e eles há algumas cartas que enviam aos investidores, explicam como é que fizeram os shorts. O mais recente é da Tesla, e a Tesla eles não fizeram um short através de ir curto exatamente nas ações, de vender as ações. Eles fizeram, como estavas a dizer, uma política mais conservadora e fizeram um bear put spread, basicamente vendendo uma put com um strike alto e comprando uma put com strike baixo. Portanto, eliminando
algum potencial para cobrir algum risco. E com os anos que a Tesla tem estado a bombar, ainda bem que fizeram isto, ainda bem profundo. E há quanto tempo é que eles estão a shortar a Tesla? Sim, eu tenho aqui os slides exatamente com isso. Eles estão shorts Tesla pelo menos desde 2017. Ui. Mas aguentaram-se agora? Com o short? Sim, eles ainda estão short. A última carta que temos da Greenlight, obviamente, é do terceiro trimestre de 2020. Portanto, ainda não sabemos como é que correu o quarto trimestre. Mas eles, neste terceiro trimestre, estavam short Tesla, Netflix e um story, o que eles chamam um story basket, que empresas de segundo tier que basicamente aproveitaram esta onda para fazer IPO e afins. Ele agora no terceiro trimestre, aliás, estava 138% longo no fundo e 80% short. Já agora podes partilhar esse slide das performances? Posso. Temos agora. Desde aquela altura que ele terá tido muito bons resultados, não é? Com o short da Allied e depois da Lima. Sim. Temos aqui então, já conseguem ver o meu slide? Sim. Então, começando aqui com algumas performances que são mencionadas no livro. Em 97 o fundo retornou quase 60% e tinha 75 milhões de ativos sob gestão. Em 2000, quando as bolsas se partiram por causa da bolha, do arrebentar da bolha das .com, eles tiveram um retorno de 13%, 13,6%, e aqui já tinham ativos sob gestão de 440 milhões. Em 2001 tiveram mais 30%, em 2002 mais 8%, em 2003 mais 37%, e aqui já tinham 1,8 bis em gestão. Os fundos sob gestão atingiram um pico de 12 bis em 2014. Nesta altura, neste ano, o fundo teve um retorno de 8%, e durante este período de 96 a 2014, o fundo teve um retorno, já depois de comissões, de quase 19% anualizado por ano. Ou seja, por ano, o que dá um retorno acumulado de 2.416% nos 18 anos que a Greenlight teve a investir. Nesta altura, as posições short maiores eram no US Steel, e ele tinha também posições curtas no ien e no petróleo. E depois começaram 6 anos de performance um pouco pior, ou bastante pior. Em 2015 teve uma performance de menos 20%. A Greenlight disse na carta que estava short as duas melhores performances do S&P 500. Eles estavam short Netflix e Amazon. E teve 4 shorts que foram taken over, foram adquiridos por outras empresas. E pronto, ele diz que também fechou alguns shorts cedo demais. Eu achei interessante aqui também as maiores posições do fundo nesta altura era a Apple, que na altura estava a cotar também para aí a 15 vezes earnings, e que foi muito boa compra. Em 2016 teve mais 9%, em 2017 teve uma performance de cerca de 2%. Aqui foi a primeira vez que pelo menos que eu tenho visto que o fundo menciona estar short Tesla, continuava short Netflix, e em 2017 esteve também envolvido numa batalha ativista com a General Motors para criar 2 classes de acionistas. Eles queriam, a Greenlight queria criar uma classe de ações focada em dividendos e outra em apreciação de capital. Eles não conseguiram que isto fosse aprovado. Em 2018 perderam 34%, em 2019 ganharam 14%, e agora este ano, com os fundos sob gestão já abaixo de 2 bis,
Eu relembro que disse que em 2014 ele estava a gerir 12, portanto apesar de ter começado com menos de 1 milhão de euros, esta queda é bastante considerável. No primeiro trimestre ele teve um retorno de menos 21,5%. Nesta letra ele tem uma explicação muito boa porque é que está short em Tesla. No segundo trimestre teve 1% positivo. Nesta carta ele também menciona que tinha uma posição curta pequena no Wirecard e traça paralelismos também com a Allied. Ele diz que é bastante semelhante. Por exemplo, o regulador e os auditores, em vez de investigarem as alegações de fraude, por exemplo, o regulador alemão iniciou uma investigação criminal aos short sellers e até durante um tempo restringiu o short selling da Wirecard. E os sell-side analistas, com exceção talvez de um, me lembra, tinha um buy recommendations da Wirecard. E no terceiro trimestre ele teve uma performance de 6%. Tem um portfólio 138% longo e 80% curto. Era curioso ter a rentabilidade do lado longo e a do lado curto. Sim, sem dúvida. Estes dados de rentabilidade são algo difíceis de achar. Primeiro porque é um hedge fund e ele reporta coisas muito pontuais. Portanto, ele não diz exatamente quanto é que ganha em cada posição, quanto é que está investido em cada posição, se bem que com algum trabalho conseguia-se replicar, porque estas posições têm de ser declaradas porque ele tem um hedge fund grande, ou acima de 100 milhões. E nos Estados Unidos é obrigatório eles declararem estas posições, pelo menos trimestralmente, mas não é um trabalho que ele me tenha dado. Não justifica. Não justifica. Mesmo assim acaba por ser notável, porque nós estamos num bull histórico, não é? Em termos de dimensão como de duração, e ele continuar a ter posições curtas, não é? Porque revela muita ousadia, não é? Muita ousadia. Sim, acima de tudo persistência, é incrível. Aliás, como vimos de contar quase uma década short na Allied, é notável. E está short Tesla, mesmo que seja com put spreads, tem um custo ao portfólio gigante. Claro. E aproveitar aqui uma pergunta que está no chat do Bernardo Patrício. Tocando no assunto de fraudes nos mercados financeiros, tem conhecimento com a recente subida das SPACs, Special Purpose Acquisition Companies, se haverá aqui uma nova forma de enganar o investidor comum? Está-se a lembrar da Nicola. Gonçalo. Sim. Não sei se queres tu responder SPACs. a essa. Sim, SPACs, eu conheço pouco, mas do que conheço tem um esquema de incentivos completamente deturpado, porque os chamados founder shareholders recebem um retorno desmesurado comparando com aqueles que vão investir no IPO da SPAC. Portanto, parece-me, e o caso da Nicola é flagrante, não é? Parece que não sei se o Nikola Tesla tem mais algum nome para além destes dois, mas se tivesse era uma ótima empresa para lançar e vender, porque parece que tudo que tem o nome dele sobe muitíssimo. Mas sim, eu dificilmente investiria numa SPAC, porque à partida, quando se investe numa SPAC, não sabemos exatamente onde é que os gestores dessa SPAC vão alocar os recursos, não é? Porque é um IPO sem saber qual é a empresa que vai ser comprada. E o esquema de incentivos é muito enviesado para o lado dos fundadores. Não sei se tens uma opinião diferente. Eu não estou muito por dentro, mas só vi que o Ackman é que estava a fazer não sei se ele já investiu alguma coisa. Sim, há algumas SPACs que correram bastante bem, e o Ackman fez uma há uns tempos.
com o Restaurant Brand, aquela que tem o Burger King. E basicamente aquilo foi uma SPAC e correu relativamente bem. Há SPACs que desculpa, diz? E tem outra em aberto agora. Sim, e tem outra em aberto. Não tem porque correr mal à partida, é só, parece existir indícios de bolha e os incentivos remuneram mais os fundadores, acionistas fundadores, do que aqueles que investirem no IPO da SPAC. Mas pode correr bem, claro, tudo pode correr bem. Há mais alguma questão? Só lançava a questão aqui do... Pronto, essas fraudes, como se tem estado a ver, até correrem mal em termos financeiros para os investidores, os reguladores tendem a não atuar muito, não é? Achas que se aprendeu alguma coisa com esta crise, estes eventos da Allied e também da Lehman para a frente, ou que continua tudo mais ou menos na mesma situação? O que posso dar é a minha opinião pessoal e o que me parece. E parece-me de facto que não mudou assim grande coisa quando, por exemplo, um caso atual bastante conhecido, o facto do Elon Musk ter dito que já tinha financiamento para levar a Tesla private, para fazer um takeover da Tesla e tirá-la de mercado a um preço de 420, uma referência a uma inside joke com a namorada, que basicamente é uma referência a fumar ganzas. E a única, e a SEC investigasse se isto era verdade e ter chegado à conclusão que não era verdade, que ele não tinha, os investidores não tinha assegurado o financiamento para levar a fazer um takeover da Tesla, e não haver consequências de maior. Não há qualquer problema, está tudo bem. Outro forte indício que alguma coisa não está muito bem na Tesla, e que também é discutido nas cartas da Greenlight, é, por exemplo, o facto de quando fazem vendas regulatórias do direito a fazer um fleet pooling para a Fiat, basicamente a Tesla vendeu à Fiat o direito de reportar as suas vendas de elétricos como se fossem da Fiat, e assim a Fiat não tem de pagar penalidades aos reguladores na Europa. E olhando para o relatório de contas da Tesla e as receitas deste negócio, e olhando para o relatório de contas da FCA, a empresa que tem a marca Fiat, as receitas são muito maiores do que os custos que a FCA reporta, o que é no mínimo um bocadinho estranho. Pronto, há aqui indícios, claro, como a maior parte das fraudes, ou como a maior parte de tudo o que é um bocadinho estranho, é muito difícil de provar antes de tempo, e claro, quem tentou dar short na Tesla tem perdido muito dinheiro, e quem tem estado longo tem ganho bastante. Sim, claramente. Só, se calhar aqui uma questão que eu também gostava de abordar era a CEO da empresa que veio da SEC, portanto, do regulador para uma empresa. Isto, por exemplo, o Taleb diz que devia acabar, pronto, já na crise financeira, já antes da crise financeira falava nisso, que é as revolving doors, não é? Portanto, o pessoal a sair das agências de regulação para quem estava a regular, e isto ser com alguma frequência, não é só um move uma vez. O que é que tu achas disso? Sim, fala-se também na criação de períodos de nojo, não é? Pelo menos estar algum tempo entre trabalhos. Mas sim, claro, há claramente algum conflito de interesses, e é complicado. Por outro lado, imagino que para os reguladores também fosse
difícil atrair, ser suficientemente atrativo para que os profissionais lá quisessem trabalhar. Portanto, temos alguns exemplos em Portugal de cargos públicos que foram alocados a pessoas vindo do privado, depois voltaram ao privado, como por exemplo, e correram bem, como por exemplo do Paulo Macedo na questão da direção fiscal, não é? Depois, mais tarde, como Ministro de Saúde e agora na Caixa Geral de Depósitos, tendo vindo e saído do BCP. Não vejo que tenha corrido especialmente mal neste caso em particular, portanto admito que possa correr bem, mas que leva a que outros casos que existem claramente alguns conflitos de interesse, sim, sem dúvida, e ainda mais sendo bastante claro no caso da Allied que teve um tratamento favorável, porque a FCA descobre que eles não avaliavam os ativos corretamente e não tem qualquer penalidade. A única penalidade é tem de tentar melhorar as suas métricas de avaliação. E no livro, o David Hanhon fala noutro caso exatamente semelhante. Um fundo de investimento que também ficou provado que não avaliava as suas participações corretamente, e era um fundo fechado, portanto não vinha de acionistas, e o fundo avaliava as empresas por cima, supostamente para pagar menos impostos, mas avaliava as empresas por cima, portanto fazia uma subavaliação do seu retorno. Portanto, não estava a defraudar ninguém para além de, possivelmente, o contribuinte americano. Mas este tipo não pôde voltar a gerir fundos, teve que fechar o fundo e teve que pagar uma coima, e, portanto, é mais ou menos o mesmo grau, mas com a Allied N vezes maior, pela sua dimensão. Só que a ver, outra questão que eu me lembro aqui também com o que aconteceu e dos insiders a dominar no fundo a empresa e para a situação atual, que eu se calhar acho que até pode estar mais grave neste momento, que é os direitos de voto dos acionistas. Neste momento quase todas as empresas vão para o mercado, o capital não tem quase direito a voto, não é? Portanto, essa parte se calhar ainda vai estar mais complicada para a frente, não é? O que é que tu achas? Sim, estás a referir-te às diversas classes de ações, as classes A e B. Sim, sim, o facto ainda de, agora por exemplo, a Airbnb sim. vai com diferenciação significativa, não é? Portanto, Sim. os fundadores basicamente têm os votos todos. Sim, e temos o caso da Alphabet, da Google, que também tem, os fundadores que controlam a empresa sem ter a maioria do capital, ou mesmo a Facebook, com o Marco que controla a empresa sem ter, controlando tendo só as A-shares. O John Malone fazia isso em muitas empresas, já faz isso em muitas empresas, com a Discovery, a Liberty e afins. Mas é uma forma dos fundadores terem acesso a capital sem abdicarem do controle das empresas, e claro, mas à partida, sendo isto bastante claro, à partida não vejo grande mal, porque quando tu compras, ou quando compras já sabes que isto existe desta forma e é tudo bastante explícito e possivelmente estas empresas poderiam não estar em bolsa se os fundadores tivessem que abrir mão do controle das mesmas. Portanto, é uma forma de poderes investir em algo sem controlar. E o que acontece é que muitos de nós investidores e muitos fundos não valorizam o controle, porque dificilmente compram uma posição suficientemente grande para conseguirem controlar alguma coisa. E o que os fundadores...
Mas em termos de corporate governance Sim, fica sim. cada vez mais frágil, não é? Claro, sem dúvida, fica bastante mais frágil. Fica bastante mais frágil, certo. Sem dúvida. A alternativa de não ter sequer a empresa cotada para poder investir, claro que Certo. as pessoas querem investir em algumas empresas, mesmo que seja sem os seus votos, e abdicando então dessa parte que também é muito mal usada, não é? Tipicamente também não é usado, só os activist investors é que de vez em quando fazem alguma pressão. É isso mesmo. E ao mesmo tempo, se for claro à partida, não é muito diferente de investir no Facebook sabendo que o Mark controla a empresa com as classe A, de investir no Facebook sabendo que o Mark controla a empresa com 70% do capital. É principalmente diferente em termos de governance, em termos de capital para o Mark. Tem que ter muito menos, teria de ter muito mais capital alocado a uma só empresa. Sim. Mas se soubesse à partida, eu percebo o ponto de governance e de haver um aproveitamento talvez em demasia das founding shares, sim, sem dúvida. Mas parece-me bem menos grave do que uma situação de fraudes, ou como nesta da Allied, ou de outros esquemas de corporate governance, até porque é bastante claro quem controla a empresa. Portanto, quando compras uma ação, sabes ao que vais. Uma questão mais geral. Qual é a tua visão, Gonçalo? Dado que conheço pessoalmente, não vou tratar na terceira pessoa. Sobre os shorts, numa perspectiva mais geral. Heróis ou vilões? Isto é, são elementos que contribuem para o funcionamento eficiente do mercado, ou são muitas vezes, provavelmente, como em Portugal, erradamente catalogados de vilões? Muitas vezes as empresas portuguesas não tiveram uma performance aceitável, ou houve certos casos que correram mesmo muito mal. Toda a gente pensa que aqui saberá. E o meu ponto é, achas positiva a existência de short sellers e é algo que contribui à eficiência do mercado como um todo? Ou deve haver limites à operação deste tipo de players? Eu posso ter a minha opinião, mas penso que é uma questão interessante de discutir. Sim, sem dúvida, Guilherme. A tua pergunta quase que dá a resposta. Realmente, eu acho que haver short sellers contribui para a eficiência do mercado, porque é exatamente quem vai à procura das fraudes, porque é a maneira mais óbvia de fazer dinheiro com o curto. Se a empresa não valer absolutamente nada. Não há nada melhor para um short seller do que encontrar uma fraude e expô-la. E eu acho que isso é bom para o short seller e para o mercado como um todo, porque acaba por ter alguém, para além dos reguladores, a tentar investigar se há ou não há fraude. Portanto, tem ao contrário, possivelmente, da generalidade das pessoas, tem uma visão muito favorável dos fundos que fazem short de ações, porque acho que tem um contributo bastante positivo para que sejam descobertas fraudes e que os preços sejam mais adequados à realidade. Gonçalo, depois também acabas por ter a tendência inversa, que é, existem muitos fundos de short que acabam por atacar a credibilidade de empresas, às vezes sem fundamento nenhum, para benefício no curto prazo, e depois também dificilmente se consegue responsabilizar esses fundos, não é? E eu tenho assistido muito a empresas de shorts que se dizem que são ativistas, mas que acabam por atacar muito a credibilidade de certas empresas e muitas vezes sem fundamento. Mas que a curto prazo conseguem beneficiar disso, não é? Metem as suas posições antes, lançam os regulatórios, não é? Atacam as empresas e depois é muito difícil depois meteres processos e ganhares esses processos. Mas isso acontece ao contrário também. Obviamente não estás do lado longo. No outro dia estava aqui a ver ao lado em Espanha, tens uma quantidade de malta de gestores de fundos que apresentam as suas ideias no YouTube. Pá, e quando elas são muito pequeninas,
tu vês, e há uma cultura muito grande de malta nova a investir em Espanha, tu vês a mexer, realmente a mexer. E agora é ver de que lado. Pá, aquele gajo fez aquela apresentação porque acreditava na empresa ou fez a apresentação para ganhar uns trocos porque sabe que movimenta um bocadinho o mercado no dia a seguir. E recentemente aconteceu e tu podes, e agora pergunto aqui às pessoas mais experientes, se o regulador pode fazer alguma coisa ou deve fazer alguma coisa, porque tu não sabes, é uma pescadinha de rabo na boca, não sabes qual é que nasceu primeiro, não é? Se foi o ovo ou se foi a galinha. Portanto. É verdade, é verdade. Exato, esse argumento funciona para o lado longo e curto. O que acontece muitas vezes é que só o lado curto é que é diabolizado. E muitas vezes só o lado curto é que é investigado por manipulação de mercado. Mas porque tem as empresas a fazer muito forcing nisso, não é? Sim, exatamente. Quando é no lado, no fundo, o argumento bull, está toda a gente on board quase, não é? Quem é que fica preocupado, não é? São uns que ganham, mas não há ninguém assim a perder. Quando é o short é ao contrário, portanto há um incentivo muito grande à investigação e a acabar com a ideia, não é? Exato. Como vimos no caso do livro, dos dois exemplos que ele dá maiores, que é da Lehman e da Allied, a primeira entidade a ser investigada foi a Greenlight. Foi logo ver se eles... e ele tem lá, com um detalhe inacreditável, a entrevista que os dois advogados da SEC lhe fizeram. E é espetacular ver que estão a tentar entalá-lo a cada questão para perceber se ele tentou de facto manipular o mercado, fazendo questões do género. Então, mas estava à espera que o seu discurso fosse ter o impacto que teve, ou se fosse movimentar o preço da ação. Pronto. Ou esperava que fosse movimentar o preço da ação. Mas é lógico que alguém que vai curto espera ganhar dinheiro com o seu curto. Mas a maneira como é colocada a questão já é um bocadinho para... E ele, Gonçalo, ele comenta no livro que a certa altura houve até receio de haver troca de ideias entre os fundos, porque opá, tu tens um amigo, olha, tens uma ideia, sabes alguma coisa sobre isto, já estudaste, não estudaste, é perfeitamente normal. Ele diz que até houve ali uma época que a SEC estava em cima, que até a malta ficou assim um bocadinho de receio, e depois de partilhar online, porque há fóruns e message boards e tudo, é dúbio, digo eu, a maior parte das vezes tu não podes acusar alguém só por expor uma ideia de estar a tentar mexer o mercado. E, eventualmente depois haverão algumas situações, que eu acredito que sejam muito, muito menos, em porcentagem muito mais baixa, mas como é que tu consegues, tu, como regulador, saber quais são os verdadeiros motivos, ou qual é que está primeiro? Acho eu que não é provável, ou seja, de ser possível de ser provado. Mas se alguém se lembrar ou tiver algum dia passar a ler alguma coisa sobre isso, podem enviar-me, porque eu tenho muito interesse em saber sobre isso, porque é uma daquelas coisas que é muito, muito dúbia. Nesse caso específico, não estou a falar de, se tiveres provas, obviamente, claro que não, mas qual é que nasce primeiro? É difícil. Sim, claro, e até se pode dar ao caso de tu recomendares uma empresa, já estando investido nessa empresa, a empresa, por causa da tua recomendação, atingir o valor que tu achas que seja justo, venderes essa empresa e depois saem notícias e a empresa cai a seguir e foste tu que manipulaste a ação. Ela pode ter subido porque tu recomendaste e tu acabaste de vender, mas depois cria-se aqui um grande dilema regulatório isto foi realmente manipulação, não foi? Havia outro no fim do livro, depois o livro chega quase no final, assim, uma grande catarse, que era o John Kerry, que nós conhecemos da televisão. O gajo era congressista, se não estou em erro, e como nos Estados Unidos alguns dizem que é a sociedade mais corrupta do planeta porque tem todos os lobbies, e os lobbies são legais e são instituídos, e não lembro, BLX é o nome da empresa? LCC. Financiou, pelo que eu entendi,
financiou, porque eu no fim do livro já estava a ficar chinês, pá, porque era detalhe atrás de detalhe, e eu até falei com o Gonçalo, e o Gonçalo, pá, tens que ler, porque o bom disto é o detalhe, e eu já estava a correr contra o tempo para conseguir ler o livro, e acho que entendi, mas basicamente ele era financiado, não era? A sua campanha Não, tinha sido sim. financiada pela BLX, ou não? Não, o que acontece muito nos Estados Unidos é as empresas fazerem doações aos partidos e a políticos específicos. E ao contrário em Portugal, que existe um limite muito, muito baixo, nos Estados Unidos, desde que seja declarado, salvo erro, o limite é bastante, bastante elevado, ou até não há limite. Claro que isto também cria algum incentivo perverso do lado dos políticos, certo? Porque tu também não queres, tens alguém que te financia há largos anos com quantidades substanciais e o que se notou, ou pelo menos que a Greenlight ou o David alega no livro, é que o Kerry foi demasiado bonzinho com a intervenção com a audiência à BLX, sim. Mas sim, é um problema de incentivos nos Estados Unidos que nós por aqui em Portugal não temos, porque o limite salvo erro em Portugal, a doação máxima são para aí, não sei, mas não chega a centenas de milhares. Não temos tão transparente. Pronto, sim, pronto, exato. Também pode haver essa questão. Sim. É mais o saco azul, não é? Nós já passamos foi da hora, que é o habitual. Não sei se há assim mais alguma questão que queiram falar assim mais rapidamente. Já agora é só complementar a resposta do Gonçalo. Eu acho que os shorts fazem sempre sentido, e não só numa perspectiva de evitar fraudes, mas também numa perspectiva de equilibrar e gerar eficiência no mercado. Há N estratégias de fundos de market neutral, que têm posições longas e depois posições curtas e tentam estar neutros no mercado, e outras estratégias são muito em voga os par traders, em que se está longo e curto, uma indústria de um setor e outras. Portanto, os shorts fazem todo o sentido de gerar eficiências de mercado. E normalmente as grandes subidas muitas vezes são resultantes do estourar dos shorts a cobrirem as posições, não é? O short squeeze, não é? No short squeeze, exatamente. E para complementar, também não deixa de ser curioso que as primeiras soluções dos reguladores, quando há uma queda grande das bolsas, é proibir o short selling, o que é muito, e notou-se agora quando com o Covid, principalmente a banca partiu-se toda, não se podia shortar banca europeia durante uma série de meses. O que cria também o incentivo contrário, é um comprador de banca nessa altura vai comprar sabendo que assim que for levantado o short, a restrição dos shorts, a ação volta a cair. Aqui uma pescadinha de rabo na boca novamente e lá está, não contribui nada para a eficiência do mercado e para o preço ser transparente. Antes de terminarmos... desculpa. Eu ia dizer uma coisa muito, muito rápida mesmo. Pois realmente pegando nesse exemplo de shorts em bancos, porque também o SX7E, se calhar dos índices setoriais entre a Europa e dos Estados Unidos todos, deve ser manifestamente dos piores nos últimos 10, 15 anos. O que eu ia dizer é que, por exemplo, se calhar um short num banco é diabolizado, mas uma administração que faz um aumento de capital a um valor se calhar completamente descontextualizado da realidade da empresa, nunca é. E depois, se for preciso, as pessoas dizem que perderam por causa do short, quando na realidade quem induziu a situação foi quem criou ou emitiu ações a um preço completamente descontextualizado, apenas para garantir a sobrevivência da entidade. Sim. Manuel, ias dizer qualquer coisa? Por acaso gostei muito dessa perspectiva, Guilherme.
Boa. Eu ia levantar uma questão, vocês estavam a comentar dos benefícios dos short sellers e no limite podem ser vistos como, falta-me a palavra, mas a prova da saúde de uma democracia, que se pode ter uma opinião contrária contra o sistema, neste caso, neste livro, era contra o sistema grande, porque ele não só shortou uma empresa, como shortou um sistema estatal e governamental que não estava a funcionar. Ou pelo menos foi descoberto a seguir. E o que eu pergunto é se vocês sabem se na China ou Rússia se podem shortar ações. Na China pode-se, apesar de às vezes o governo bloquear durante certos períodos, mas normalmente pode-se. Ok. Na Rússia não faço ideia. Eu também não sei a resposta, mas penso que através de CFDs deve ser possível. Não sendo um mecanismo mais recomendável, porque tem custos altíssimos, não é? Mas pelo menos através dos CFDs deve ser possível. Obrigado. Bem, então eu agradeço aqui a todos, a audiência aqui e a conversa, e especialmente ao Gonçalo a apresentação do livro, tanto bastante detalhada e da envolvência grande que houve neste short, não é? Que durou muitos anos, e todas as implicações que teve com vários reguladores, vários agentes do mercado, no fundo. Esta é uma história que lida com os vários agentes do mercado. Traz alguns ensinamentos para o que é que podemos ter ainda pela frente, porque também concordo com o Gonçalo que muitas coisas não foram alteradas e os incentivos continuam mais ou menos do mesmo lado. Portanto, é algo que nós, como investidores, temos que saber que existem, não é? Portanto, o mercado tende a favorecer a compra e não o short. Há poucos equilíbrios nesse aspecto, muitas vezes, e quando o mercado está mais exuberante ainda mais isso acontece. Enquanto as pessoas estão a ganhar dinheiro, também ninguém liga muito a eventuais fraudes e eventuais contas que não estão tão certas e realidades económicas que não estão assim tão bem refletidas nos números. Mas que depois veio o dia do julgamento há de chegar para muitas dessas situações, e temos de estar preparados, não é? Portanto, como investidores, temos de estar atentos ao máximo possível a red flags nos nossos investimentos que até nos façam ir um bocadinho contra a corrente, muitas vezes, estar toda a gente a ir para um caminho e até estar a ter valorizações, e nós, se calhar, vamos evitar porque há ali algumas situações. Portanto, é difícil, mas é um bocadinho o que se tem que fazer. E depois também há aqui nas fraudes, para quem tiver mais estômago, conseguir fazer como o David e denunciar e suportar tudo o que vem juntamente com isso, também é meritório, porque, claro, ajuda o mercado como um todo, e é isso que nós queremos, que o mercado funcione bem e eficientemente e com ética para toda a gente ter os resultados do mercado que deve ter. Ok? Sim, Nós vamos Já agora, Luís, já agora antes, desculpa lá. Já agora aproveito e divulgo. Nós no dia 3 de fevereiro vamos fazer um evento que é como detectar financial threat, falta-me agora o termo, já estou muito cansado, desculpa, como uma ameaça, como se tentar olhar para os livros, os records, os financial records e diz em inglês. O workshop é financial, peraí, sim, shenanigans, né? Financial Shenanigans, desculpa pelo meu mau inglês. É no dia 3 de fevereiro, ainda não anunciámos, mas se nos seguirem no social media, depois vão ver o link para fazerem o registro, se quiserem assistir, claro. E o contexto dessa apresentação, desse evento, tem alguma coisa a ver com aquele livro Financial Shenanigans? Isto é um evento que nós estamos a fazer em parceria com
uma entidade que se chama CFA Research, que é um bocadinho relacionada com o CFA Institute. Não tem especificamente a ver com um livro específico, faz parte da análise deles regularmente a promoção de identificação dos tais red flags. Mas é Como é CFA que Foundation? apanhamos vendo nos relatos financeiros, nos relatórios de contas e pequenas dicas, não mais do que isso. Sim, isso é bastante interessante, mesmo para quem não pense em estar curto, porque lá está, como eu estava a dizer, é preciso um estômago enorme, mas nem que seja para evitar investir nestas empresas que têm indícios de fraude ou indícios de contabilidade, nem precisa de ser fraude. Há contabilidade ainda que legal que é muito mais agressiva e muitas das empresas que inicialmente falei na apresentação e que o David fala no livro só são agressivas a contabilizar as suas receitas e não têm a ver com fraude e estão dentro da lei. Mas todas estas evidências faz com que não olhamos para o resultado líquido a face value, não levamos aquilo como uma verdade absoluta. É um espelho da realidade da empresa e esse espelho pode estar deturpado ou não estar deturpado. Exatamente. Ok. E depois, só para os próximos eventos do Book Club, seguirem no Facebook, nós vamos pôr à votação o próximo livro para depois decidirmos então para ler nos próximos mais ou menos 3 meses e fazermos a próxima reunião então. Portanto, conto convosco para votar e participar. Obrigado a todos. Obrigado, Gonçalo. Obrigadíssimo. Adeus, boa noite. Obrigada.